Aqui ao meu lado está Alan dos Santos, mais próximo de mim nessa telinha, Eduardo Tagliaferro, que é um assessor ou ex-assessor do Faraó Egg, ex ou não ex, ou atual, a gente não sabe se ele é ex ou ele é atual ainda. Fato é que essa cena está acontecendo no programa Conversa Timeline, que participa o Alan dos Santos, o Lacombe e tem um terceiro integrante que eu acho que chama Max, que eu não conheço direito. Vou contextualizar. Hoje à tarde, dia 30 de abril, houve uma sessão pública onde seria ouvido esse rapaz aí, esse Eduardo Tagliaferro, sobre um áudio vazado pelo jornalista português Sérgio Tavares. Não sei se todo mundo lembra, né, nesse áudio, que foi um áudio entre o Tagliaferro e o jornalista Oswaldo Eustáquio, o Eduardo Tagliaferro estava completamente desesperado, com medo de ser assassinado e com medo que a sua família também sofresse consequências por amando e a soldo do Egg. Ele estava querendo fugir do Brasil. O Oswaldo Eustáquio estava conversando com ele, dando uma assessoria, dizendo como ele poderia. O Oswaldo está asilado na Espanha e conhece muito bem esse essa situação de ter que sair do Brasil, estava dando dicas para ele, se colocando à disposição, enfim, passando uma rota para ele, pessoas para ajudá-lo. A conversa era essa, e ali ele dizia que tinha informações assim que poderiam acabar, derrubar, aniquilar o. Bom, o que, que aconteceu? Ele acabou não fugindo e esse áudio, na verdade, ele foi vazado uns 4 meses depois de gravado. Só foi vazado pelo Sérgio Tavares porque ele, de fato, não fugiu. Ao contrário, mandou um vídeo para o Sérgio Tavares reclamando, dizendo que não queria fugir coisa nenhuma, que estava em São Paulo, estava dentro do carro mostrando que estava em São Paulo. Ou seja, era um cara que estava intimidado, um cara que está passando por alguma situação muito estranha, né? Sendo chantageado, ameaçado. E essa audiência hoje era para esclarecer isso, e obviamente ele não foi, mas o advogado dele disse que ele não poderia comparecer hoje, mas em algum momento poderia dar o seu depoimento virtualmente. Tá? Também estava presente na audiência hoje Glenn Greenwald, que fez uma série de reportagens que saíram na Folha, também falando de bastidores desse, né, faraó, mandando esse assessor perseguir desafetos da direita, desafetos dele, né, Faraó, que são da direita, mostrando como ele persegue os seus desafetos, seus adversários políticos, mandando esse rapaz aí ser criativo, enfim, aquela história toda que todo mundo sabe. Se tu não sabe, vai procurar aí no YouTube, no Google, que tu vai achar. O que eu quero mostrar é que hoje à tarde o Alan dos Santos recebe um áudio, um outro áudio, na verdade, dois áudios desse assessor, dando conta de por que, que ele não está nessa audiência e mostrando que ele segue sendo perseguido. Então vamos ouvir isso aqui, depois dessa minha explicação complicada, mas agora todo mundo vai entender tudo. Vamos lá, cala a boca, fala tu, Alan dos Santos. Fala, rapaz, fala pra nós. Eu estou sendo aí perseguido, né, pelo judiciário, pela Polícia Federal. Tudo será esclarecido, todos saberão tudo, entendeu? Mais ou menos. Fala aí. Olha, Lacombe, eu estou aqui com um áudio relacionado à audiência que está acontecendo agora no Senado. Vou pedir para a produção colocar só a imagem ali que a gente pediu. Tem um áudio aqui, tá vendo até um segundo áudio aqui, deixa eu só acompanhar, que é com relação ao que o Glenn Greenwald acabou de dizer. O Glenn Greenwald anunciou que se ele tiver mais dados, né, se ele conseguir mais materiais para expor o Alexandre de Moraes, que ele o faria. Né? Isso é o que ele disse. O Glenn, apesar de ser de esquerda, é um jornalista na acepção da palavra. Para ele, em primeiro lugar, estão os fatos e a verdade, independente da posição política. E ele tem sido muito importante, muito corajoso e muito criticado, inclusive, pela esquerda, por estar se colocando contra o que está acontecendo aí, contra esse autoritarismo, essa dita
que está acontecendo, e ele está dizendo que ele vai expor o máximo que ele puder. É interessante que vocês recuperem no YouTube a audiência de hoje, até vai pulando, tem muito papo furado de deputado que se mete, que atrapalha tudo, que falam 1 hora, não falam porcaria nenhuma, só querem aparecer, em vez de deixar os caras falar, expulso, porque tinha uma audiência, todo mundo ouvindo, e fica esses deputados falando groselha, em vez de deixar, né, a gente ouvir, que nem eu estou fazendo aqui, incomodando, falei. Então, como ele falou que se ele conseguisse mais dados, imagine então se nós conseguíssemos mais dados. Aí eu estou usando aqui as minhas fontes, Desculpe, contatos. só preciso dizer que essa imagem aqui, parece que ele está na audiência, por essa imagem parece não. Então o Tagliaferro foi, não, ele não foi. Isso é uma imagem recuperada. O Tagliaferro não compareceu à audiência, como eu disse lá no início. Tá? É importante. Vocês não deveriam ter botado isso aí, porque se vocês complicam, já complicam mais do que eu estou falando. Tentando ver com o pessoal, quem amigos meus poderia falar com o pessoal no Senado para tentar ver o que pode ser obtido, e eu recebi esse áudio aqui que eu vou colocar para vocês nesse exato momento. Eu tenho que tirar aqui a Isso que live, né? importa, tá? Porque eu fico acompanhando ao vivo o programa. É um Vou ter que novo fechar áudio aqui para aumentar o volume recebido e hoje. ouvir aqui. Vamos ouvir esse áudio aqui. Só um minutinho. Aqui. Vamos lá, agora vai. Alan dos Santos, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tá? Aqui é o Eduardo Tagliaferro. Eu quero agradecer aí pelo convite, pelos contatos, tá? Dizer para você que nesse momento eu estou em silêncio, eu estou recluso, tô pensando muito na minha segurança da minha família, e que já estou aqui pensando bem disso sobre tudo. E que em breve, assim que eu tiver um pouco mais confortável, tudo será esclarecido, todos saberão tudo, entendeu? Eu não acho justo a forma como tem sido tratado as coisas, né? Existe um vazamento de um áudio, não existe vazamento de material algum, então ninguém divulgou nenhum material, porque não tem de material. Eu estou sendo aí perseguido, né, pelo Judiciário, pela Polícia Federal, focando justamente no vazamento de um áudio, né, o vazamento de uma conversa. E não se atentam ao conteúdo vazado, que não foi por mim, né, ao conteúdo vazado, ou seja, é muito mais importante um suposto vazamento do que o teor das conversas, né? Mas em momento oportuno, se Deus me permitir, e assim que eu estiver confortável e seguro, eu estarei me posicionando, falando e mostrando tudo o que está acontecendo, né? Muita retaliação, muita perseguição. Eu sei que, inclusive, esse meu áudio aqui vai repercutir em uma possível manifestação por parte do ministro Alexandre de Moraes, de forma injusta, mas é assim que se segue, tá bom? Um forte abraço para você, Deus abençoe a todos e um forte abraço ao Brasil. Uau! Ele não estará, então, na audiência, né? Não Onde foi. está o Glenn, onde Já já passou. falou o Sérgio Tavares. Sérgio Tavares, porque ele está se protegendo, né? Procurando um local seguro. Eu não sei ainda. Pois eu tive essa sensação, que ele já não está mais lá. Que ele tornou a assumir. Quando ele estiver se sentindo seguro, confortável, e a família, ele não está mais. Ele está tentando fugir de novo. É a sensação que eu tive. Acho que o Alan também está dizendo isso. Qual o local, mas obtive então esse áudio, Tem mais um, mostrando certo? que, à medida em que ele conseguir estar em segurança, ele também quer falar mais coisas. Essa audiência de hoje é de extrema importância. Parabéns aí ao Flávio Bolsonaro, ao Girão, por terem feito essa audiência no momento importante do Brasil, onde a gente está vendo tudo desmoronar. Ter o Senado começando a tomar uma postura mais firme. Parabéns ao Eduardo Tagliaferro por dizer ao público, né, dizer às pessoas, olha, assim que eu conseguir estar em segurança, que foi o que eu fiz também, né? Assim que eu consegui estar em segurança, eu pude denunciar aquela questão das maletas de escuta telefônica. Sabia que eu não podia falar daquilo estando no Brasil. Então eu compreendo bem a situação dele. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Eu queria ver se a gente tem mais informações da audiência no Senado.
Pois é, O não, mas pessoal o pessoal já viu várias mensagens aqui criticando o Eduardo Talhaferro. Obviamente que ligado ao Alexandre de Moraes, ele fez muita coisa errada, né? Ele Sim. era um censor, ele foi um perseguidor político. Mas se arrependeu. Mas a gente espera. Gente, nós somos todos aqui cristãos católicos, né? Nós acreditamos no arrependimento e no perdão, né? Se a pessoa reconhecer o seu erro, pede perdão, a gente tem que perdoar. Ainda mais agora, né? Que tá Tem que procurando. dar um voto de confiança, né? Ainda mais agora, onde a pessoa está procurando um lugar seguro para poder divulgar as informações que tem, porque eu considero o Tagliaferro a bala de prata no Alexandre de Moraes. Porque de tudo que a gente está discutindo aqui, né, STF se envolvendo, TSE, como é que era o que a gente estava lendo agora, que é antes da matéria do Nicolas, né? A gente estava falando aqui da interferência, né, lá no Senado, eles falando a interferência do Zanin? Não, do Dos ânimos. Alexandre de Moraes utilizando o TSE para investigações que não tem nada a ver. Para tudo, até para investigar o aparato dele, para investigar Manifestação, o operário que estava reformando o apartamento dele. Que chegou ao ouvido dele que tinha antecedente criminal. Mais um áudio aqui. Ó, segundo áudio. Só para justificar o fato de eu não falar o nome. E, inclusive hoje, né, tá acontecendo aí no Senado, né, a oitiva das pessoas. Será que é hoje? Não compareci, mas também fiquei à disposição junto ao meu advogado para falar no momento oportuno, virtualmente, tá bom? Então, é hoje, no último dia do mês, né? Não sei se é 30/31, tá meio perdido. Eu também não compareci no Senado, mas deixei com o meu advogado hoje já. Ele falou que no momento oportuno estarei falando, tá bom? Um abraço para você, fica com Deus. Ou seja, muita para que ninguém diga que o áudio é de outra data. Conversa timeline. Para que ninguém diga que o áudio é de outra data. Não, Isso. é de hoje, os dois, Hoje. né? Agora. De agora. Hoje, nesse exato Agora, momento. não vou te passar isso, você comenta se for possível, mas muita gente no chat dizendo: cuidado, Alan, cuidado. Vai que ele se aproxima de você e os jagunços vêm junto. Eu não duvido que isso possa ser uma jogada, né? Porque o Egg tem esse Alan dos Santos como inimigo mortal, odeia esse cara. Saliva, tá louco para botar a mão nesse cara. Eu não duvido que toda essa jogada com esse Tagliaferro seja para se aproximar do Alan. Eu não duvido isso. Né? Ele tá rindo, mas eu não riria tanto assim. A ideia de localizar você, a gente está dando um voto de confiança, porque a gente não vai dar um voto de confiança, né? Conversamos, inclusive, isso com o Sérgio Tavares, quando ele esteve aqui. Sim. É óbvio que, na situação atual, a prudência é a rainha das virtudes sempre, né? Mas eu tenho visto o Tagliaferro muito preocupado com a família dele. Eu sei bem o que é isso. Eu tive de proteger minha família. Esse depoimento. No último final de semana agora, né? Eu dei palestra lá no domingo online pro pessoal da Itália e foi difícil segurar a emoção quando eu tive que agradecer as pessoas que acolheram minha esposa como uma mendiga. Ela não tinha onde ficar lá. Não quero isso pra ninguém, cara. As pessoas que estavam organizando lá foram quem receberam a minha esposa com os meus 3 filhos. O Gabriel ainda não tinha nascido. E uma filha especial, você não tem onde ficar. Imagina. Então, agradeci essas pessoas. Eu sei bem o que é isso. Por isso que eu me compadeço do Eduardo Tagliaferro. Sei bem o que é isso. Você ficar ali, desculpa o palavrão, mas literalmente com o cu na mão. Fica ali. Porque quando é com a gente, você aguenta qualquer coisa. Quando é comigo, a gente enfrenta. Cara, quando o Terça Livre acabou e fechou tudo, eu perdi minha empresa, eu tava com a mão na frente e outra atrás, eu não tinha nem conta bancária mais, só a dos Estados Unidos, que tinha um pouco de dinheiro ainda, mas nem tinha o suficiente. Eu tive que virar pro dono da casa que eu aluguei, virar para ele e falar assim: olha, eu sei que lei é lei, eu sei que contrato é contrato, mas eu infelizmente perdi a minha empresa por completo no Brasil, eu não tenho como pagar o aluguel, eu queria rescindir o contrato e eu quero negociar aqui com o senhor como é que eu vou fazer a multa de rescisão contratual. É porque o cara era republicano, ele era de direita e americano, né? Ele virou para mim e falou assim: não se preocupe com isso. Se um dia você conseguir se recuperar financeiramente, a gente volta a conversar, mas não se preocupe. Né? Saí da Virgínia, com a mão na frente e outra atrás, vim para Orlando para ser socorrido pelos brasileiros que aqui estão e que me acolheram com um carinho enorme. Né? Bacana. Então é isso. Isso é de hoje à tarde. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Vamos ver. Ou esse cara pode trair realmente o Alan dos Santos, ter tudo uma nação para pegar ele, mas eu acho que o que o Alan falou é mais certo. É mais uma
bala contra. É mais uma. Esse cara é um super arquivo, né? Ele tem que se cuidar muito, porque ele tem muita informação.